Gente, hoje é um dia muito importante para astrologia, porque hoje, dia 12 de agosto, tem um eclipse solar em Leão. Então é um período que vai trazer transformações, mudanças aí nos próximos 6 meses, que geralmente é até o próximo eclipse. O efeito do eclipse ele é muito individual, depende de qual casa que esse eclipse vai afetar cada um. Então cada um vai ter aí uma mudança diferente, dependendo da situação, das áreas da vida, enfim. Então, como eu não posso fazer isso, não tem como eu prever de uma maneira geral, não tem como eu fazer uma leitura geral aqui pra gente ver qual que vai ser o efeito do eclipse, eu resolvi fazer um tema mais abrangente para todo mundo aqui, pra gente escolher naquele formatinho de cada um escolhe aqui uma das 3 opções, um dos 3 decks. E o tema que eu escolhi, de acordo com esse eclipse, é o que está prestes a mudar na minha vida a partir de agora, né? Então, até janeiro, fevereiro do ano que vem, vai ter o efeito desse eclipse. Então, a gente vai ver aqui no tarô, de uma maneira mais generalizada, o que esse eclipse vai trazer na vida de cada um aqui. Então vamos lá, naquele esqueminha de sempre, coloquei aqui 3 opções, 3 decks diferentes, aí cada um escolhe o baralho que mais chama a atenção, e através dessas 3 opções aqui a gente vai ver o que está prestes a mudar na sua vida a partir de agora, com esse eclipse aí em Leão. Então vamos começar com o baralho número 1. Respira fundo. Se conecta. Vamos ver. Olha. As de ouros. Então aqui a gente já vê a promessa de uma nova oportunidade. Aqui fala de trabalho, principalmente de ganhos materiais. Então aqui, para quem escolheu esse primeiro deck, já está falando aqui de mudança financeira. Então nesse período aí que a gente falou, né, até a partir de hoje, até os próximos 6 meses, né, até o próximo eclipse. Então quem escolheu o baralho número 1 aqui já está vendo uma mudança muito boa na vida financeira, uma oportunidade que aparece, trazendo aqui uma chance, né, de ganhar dinheiro de alguma forma. Só que aqui que ele pede, ele fala que essa oportunidade ela vem, mas você precisa ser estratégico. Então tem uma oportunidade aqui que aparece para melhorar sua vida financeira, só que você precisa agir com estratégia. Aqui também fala de estudos, de aprendizado. Então, para quem aqui escolheu esse primeiro deck, é um período para que você faça cursos, para que você aprenda, para que você aperfeiçoe o seu trabalho de alguma maneira. E também para que você haja de maneira estratégica, para que você não perca essa oportunidade, porque tem um risco aqui, para quem não está preparado ainda, vir essa oportunidade e você perder ela. Então ele pede para que você se prepare, para quando essa oportunidade chegar, você estiver pronto para aproveitar o melhor dela. Como fazer isso? Estudando. Então aqui fala para você aprimorar aquilo que você já faz, estudar, aperfeiçoar o seu trabalho. Ou aqui também tem uma possibilidade para quem está querendo mudar, né? Começar uma coisa nova. Mas o conselho é o mesmo. Estuda. Estuda para a hora que essa oportunidade chegar, você não desperdiçar ela. Peraí, cai muita coisa. Vamos de novo. Olha só. Vai vir muitas oportunidades aqui. Já vem várias opções. Então não vai ver só uma. Vão ser várias. E exatamente o que eu falei. Vão vir muitas oportunidades que são enganosas, ou que você vai se iludir, ou uma oportunidade boa, que vai parecer ser boa, só que a hora que você aceitar, por exemplo, já você vai ver que não era bem isso. Por isso que ele pede esse conhecimento, esse estudo, para que você não caia em ciladas, para que você saiba
escolher a melhor opção, a opção correta aqui, porque aqui tem várias opções que vão surgir para você, várias oportunidades, só que nem todas são promissoras, e pelo que eu vejo aqui, só uma delas é. Então, vão aparecer várias oportunidades aqui para você, mas você vai ter que saber qual delas é a verdadeira. Como fazer isso? Estudando, aprendendo, buscando conhecimento aqui. Então, é importante, muito importante, essa aqui é a chave dessa leitura, é você saber estar pronto na hora que essa oportunidade chegar, porque vão vir outras que vão ser provavelmente enganosas. Aqui tem vitória também, já caiu essa carta aqui, então tem sucesso, tem reconhecimento. Então é muito importante você estar preparado para essa oportunidade a hora que ela vier, para você não fazer escolhas erradas. Então aqui tá bem. Vamos lá, o desfecho. Olha lá. Mais uma questão. Então aqui tá 100% voltado aqui para trabalho, para oportunidades realmente de ganho financeiro. Então, se você está realmente procurando isso, é importante você saber, se você quer fazer alguma coisa que você já faz, ou fazer uma coisa nova, você precisa. Claro que aqui não fala para você estar pronto, porque você nunca vai estar pronto. A gente só fica pronto depois que a gente começa, não é essa a mensagem. A mensagem é você se preparar o máximo que você puder, para quando a sua oportunidade chegar, você não desperdiçá-la. Não é para você estar pronto no sentido de, eu vou começar algo, eu tenho que saber de tudo. Não é isso, porque é impossível. Metade das coisas a gente aprende estudando, a outra metade a gente aprende fazendo. Então aqui ele fala para você se preparar para você receber essa oportunidade. E não para você ficar 100%, porque, como eu falei, você nunca vai estar 100%, muito menos antes de começar. A gente está sempre aprendendo. O que ele pede aqui é para que você se prepare o máximo que você pode, com estudos, com conhecimentos que agregam aí, para você receber essa oportunidade da melhor maneira possível e não deixar ela escapar. E aqui também ele fala de tempo. Não significa que essa oportunidade aparece para você, não significa que daqui uma semana depois você já vai estar milionário. Não é isso, é um processo. Aqui pede estrutura, aqui pede tempo. E como eu falei, ele é aperfeiçoamento ao longo desse trajeto. Então, não é algo imediato. Aqui tem ouros. O naipe de ouros, ele fala de tempo. É um processo. Então, você começa com uma oportunidade e aqui você tem que dar tempo para as coisas. Porque pode ser que você sinta que, aceitei aqui uma proposta, só que não fiquei rico em um mês, então não era essa a oportunidade que ele estava falando, era uma outra. Não é isso. Aqui fala que a oportunidade vem, mas o sucesso ele vem depois de trabalho, depois de perseverança, depois de um tempo que você precisa ir para solidificar esse trabalho. Então aqui ele fala de uma oportunidade importante, mas você tem que respeitar o processo e o tempo dessas coisas para elas começarem a dar frutos, não é? Aqui não é uma mega sena que você vai ganhar, você vai ficar rico. Não, é uma oportunidade que vem muito promissora, que você vai ter que saber enxergar essa oportunidade na hora que ela vier, para não fazer escolhas erradas. Tem vitória, tem sucesso, então eu vejo aqui que você vai saber fazer a escolha certa se você se preparar. Se você fizer o que precisa ser feito, mas também é importante entender que é um processo, leva tempo para a coisa desenvolver, para ela começar a dar sucesso. Então, mantenha a disciplina, né? Não é só, poxa, eu não fiquei rico com o tempo que eu achei que eu ficaria, então não era essa a oportunidade que estavam falando. Não. Você vai saber, como eu falei, se você se preparar, fazer a escolha certa, porque você vai sentir aqui, porque tem reconhecimento, só que o reconhecimento aqui ele vem antes do ganho. O ganho ele leva tempo, ele é um processo, não é da noite para o dia. É um período aí que vai levar com constância, você precisa construir uma base, uma estabilidade para que esse resultado venha. Mas ele vem, você não pode desistir.
Vamos lá. Opção 2. O que vai mudar na vida de quem escolheu o segundo baralho? Planejamento. Então já tem um movimento acontecendo, mas ele ainda está lá no horizonte. Então aqui fala de expansão, de algo que começa a sair das possibilidades e começa a ganhar forma na realidade. Então aqui tem uma mudança ligada a novos caminhos. Então pode ser uma oportunidade que vem de fora, uma proposta, uma mudança de ambiente, um projeto que começa a crescer, uma decisão que faz você perceber que você não precisa continuar limitado onde você está. Então aqui é mudanças, né? Mudanças o horizonte se ampliando. Então tem uma expansão se formando aqui na sua vida. Então tem alguma coisa no passado aqui que está perdendo espaço na sua vida. Então pode ser uma pessoa, uma situação, um lugar, uma expectativa, até uma versão sua que você está continuando a manter. Você está tentando manter ela, né, viva. Só que aqui fala que esse vínculo com o passado está começando a se desfazer. Então aqui fala que para você conseguir olhar para o que está chegando, alguma coisa precisa deixar de puxar você para trás. Então talvez você esteja percebendo que não tem mais que repetir certas histórias, uma situação que antes fazia sentido, que já não tem mais o mesmo peso, ou então você simplesmente está mudando e ainda está tentando entender o que fazer com essa mudança. Então aqui é bem claro, ele fala que você está prestes a mudar na sua vida, começa quando você para de tentar voltar para aquilo que já acabou. E ó, estudo. Então o que fala? Depois que você se afastar de algo do passado, surge uma informação nova. Pode ser uma conversa, uma mensagem, uma notícia, até uma descoberta que muda a maneira como você estava enxergando alguma situação. Então aqui é uma carta de observação e de informação. Então alguém percebe alguma coisa, pergunta, investiga, ou fala, ou traz uma informação que estava faltando para você. Então tem uma possibilidade forte de você ficar sabendo de alguma coisa, de você descobrir algum segredo. E essa informação pode ser justamente o que faz você tomar uma decisão que estava adiando. Então você está aqui mais atento, você está menos disposto a aceitar as coisas simplesmente porque elas são assim. Aí você começa a perguntar, você começa a investigar, você começa a perceber detalhes que antes passavam despercebidos. E é importante porque o 6 de copas invertido aqui mostrou você se afastando de uma história antiga. E agora, essa carta aqui mostra que uma nova informação pode ser um gatilho que faz você olhar para o futuro de uma maneira diferente. Então tem alguma coisa aqui que você ainda não sabe. Só que aqui fala que você tá para descobrir essa nova informação que vai mudar toda essa situação aqui. Caiu as duas. Então tem uma mudança que pode atingir diretamente a sua estrutura de vida. Não parece ser uma coisa passageira, é algo que pode trazer mais estabilidade, uma sensação de finalmente você estar construindo uma vida mais sólida. Então pode ser dinheiro, trabalho, família, ou um projeto que começa a formar uma estrutura um pouco maior. E tem um detalhe importante aqui, o 10 de ouros ele não fala só de ganhar alguma coisa, ele fala de construir algo que permanece. Então aquela expansão que apareceu aqui pode estar levando você para uma situação muito mais estável do que aquela que você está hoje. Então agora dá para enxergar uma sequência bem clara. Você se desprende de algo do passado, aí tem uma informação nova que chega e muda a sua perspectiva, e isso abre um caminho para uma oportunidade que é capaz de alterar a sua estrutura de vida. Então aqui não tem uma mudança pequena. Então tem uma mudança aqui que pode
ter consequência por um longo tempo, é uma mudança que permanece. E aqui, como já caiu a última carta, tá prestes a mudar na sua vida, pode colocar mais de uma possibilidade na sua frente, né? Então aquela expansão que apareceu aqui, ela começa a ganhar forma, você se afasta de algo que ficou para trás, recebe uma informação importante e encontra uma possibilidade de construir uma estabilidade aqui. Só que aqui mostra que isso não vem de uma única porta, que pode surgir várias escolhas, mais de uma oportunidade, mais de um caminho. O cuidado é não se deixar levar só pela primeira coisa que aparecer interessante para você. Porque nem tudo aqui vai necessariamente ser aquilo que realmente vale a pena. Então aqui ela fala de discernimento, que você precisa aqui também, e olhar para aquilo que é concreto. Então olha para o que realmente tem potencial de crescer e não escolhe apenas pelo entusiasmo do momento. Então você começa a se afastar de uma situação do passado, recebe uma informação, amplia seus horizontes, pode estar em uma fase de maior estabilidade. Mas quando essas possibilidades aparecerem, a escolha é sua. Então talvez não seja a grande mudança anunciada aqui. Então você deixa de viver só com aquilo que a vida colocou para você e começa a escolher conscientemente o que você quer construir. Então aqui você sai do planejamento e entra no concreto. Você só precisa ter o discernimento, muito parecida com a outra leitura inclusive, para você saber fazer a escolha correta. Então aqui tem mudança para todo mundo, como eu disse, o eclipse, ele é uma mudança inevitável, ele vem, só que para cada um vem de uma maneira muito individual. Então vamos lá, ver quem escolheu o montinho 3 aqui. Ô, louco. Então aqui para quem escolheu o baralho número 3, a primeira carta que abre aqui é o 7 de espadas e aqui tem uma sensação diferente. O que vai mudar na sua vida aqui parece estar ligado a alguma coisa que hoje ainda não está completamente visível, não está muito claro. Então tem uma situação aqui em que nem tudo está sendo dito. Pode ser alguém escondendo uma intenção, uma informação que ainda não chegou até você, ou até uma estratégia que está sendo construída aqui por trás, tá? Então aqui é uma carta que pede um alerta para pessoas que podem estar planejando aqui coisas nas suas costas, pessoas não confiáveis. Mas aqui tem outro lado interessante dessa carta, que você pode estar começando a perceber que você não precisa mais jogar pelas regras que você sempre jogou. Então aqui fala de estratégia, de agir com inteligência, de escolher com cuidado o que você vai revelar e para quem você vai revelar seus planos. Então não é simplesmente aqui alguém está mentindo para você. O que ela fala aqui é que tem algo acontecendo por trás, nos bastidores, antes de se tornar visível. Isso que está sendo preparado sem que você ainda consiga enxergar. Então aqui já caiu o valete de ouros. E aqui começa a revelar o que está por trás desse movimento que ainda acontecendo aí no escuro, né? Tem uma oportunidade se formando também aqui, né? Para todo mundo tem oportunidade. Mas não é uma coisa abstrata aqui, é algo que pode chegar até você de uma maneira bem prática. Pode ser uma proposta de trabalho, um projeto, uma oportunidade financeira, um convite para aprender alguma coisa, ou o começo de algo que parece pequeno, mas tem um potencial muito grande para crescer. Então tem detalhe aqui, que algo pode estar sendo preparado discretamente antes de ser apresentado para você. Então talvez você ainda não esteja vendo o tamanho real dessa oportunidade, né? Porque aqui fala essa carta, as coisas chegam sem fazer barulho, ela chega com uma possibilidade, uma conversa, uma proposta. Então a sensação aqui é que você precisa estar prestando atenção justamente nessas coisas que são aparentemente pequenas, porque tem uma coisa sendo colocada no seu caminho que pode transformar em algo muito maior. Então essa carta aqui, ela fala de uma escolha que amplia esse horizonte. Então você pode se encontrar diante de uma possibilidade que tem
que sair do terreno que você já conhece, considerar um caminho diferente. Então não é aqui uma decisão impulsiva, tá? É aquele momento que você olha para o que tem hoje, percebe que tem algo além disso. Então, essa oportunidade pode colocar você na frente de uma escolha entre continuar no cenário que você já conhece ou apostar numa coisa nova, né? Então aqui fala de alguém, não é alguém que está sem direção, é pelo contrário, é alguém que já tem uma visão do que quer, mas ainda precisa decidir se realmente vai dar o próximo passo. Então aquela oportunidade que aparece aqui, né, pode não ser simplesmente algo que você aceita ou recusa. Ela é um ponto de partida para uma mudança maior, uma mudança de planos, uma mudança, uma expansão, uma mudança de ambiente, de caminho profissional, como eu falei, de trabalho. Então, você vai precisar escolher. A vida coloca a possibilidade na sua frente, mas quem decide se você vai transformar em realidade é você. Então aqui, ela fala de uma oportunidade que pode nos envolver exatamente como você imaginou. Então tem uma questão que fala de colaboração, de reconhecimento, de gente que devia estar trabalhando na mesma direção que você, mas não está. Então pode ser uma parceria que não funciona, alguém que não entrega o que prometeu, uma situação que você percebe que está fazendo muito mais esforço do que as outras pessoas. Então pode ser justamente que provoca uma mudança. Você começa a perceber que não adianta ter uma boa oportunidade se a estrutura ao seu redor não funciona. Então aqui, ele coloca você na frente de uma escolha, né? E aqui fala que antes de avançar, você vai precisar avaliar muito bem com quem você está construindo e em quais condições você está construindo. Porque não é para você aceitar qualquer parceria só porque parece uma oportunidade. Aqui é para você não diminuir o seu valor para conseguir participar de alguma coisa. Então não tenta sustentar sozinho aquilo que devia ser construído por várias pessoas. Então aqui, essa leitura me dá a sensação de que uma situação envolve trabalho, parceria e reconhecimento vai revelar exatamente onde tem um desalinhamento aqui. Isso pode ser decisivo para essa mudança que está se formando. Vamos ver o desfecho. Então aqui, a mudança que está se formando, ela pode levar você de volta para alguma coisa que já fez parte da sua vida. Então pode ser uma pessoa, um lugar, um projeto, uma oportunidade ou uma ideia que você tinha deixado para trás. Mas não é aqui uma repetição do passado, tem uma sensação de retorno com uma nova visão, uma nova perspectiva. Então algo que não funcionava antes pode parecer um momento completamente diferente. Ou até uma conexão antiga aqui que pode voltar e ter importância justamente quando você está quase tomando uma decisão sobre o seu futuro. Então, primeiro aqui, tem uma coisa que acontece aqui, né, nos bastidores, depois tem uma oportunidade que ela vem, uma oportunidade concreta. Essa oportunidade coloca você diante de uma escolha e você percebe que tem um problema na forma como alguma parceria ou situação está sendo construída. Então aqui no final fala que uma resposta pode estar justamente algo que você já conhece. Por isso que se alguma situação do seu passado voltar a aparecer, não descarte. Observe o que essa pessoa, essa situação vem te falar, uma coisa muito importante. Então talvez aqui não fala de uma volta para repetir a mesma coisa. É uma segunda oportunidade para fazer diferente. Então essa é a grande diferença aqui. E é a grande mensagem desse montinho aqui para quem escolheu o terceiro deck. Então, algo novo pode estar começando através de algo que você já pensou que tinha ficado para trás. Então, é uma oportunidade de você resgatar uma ideia antiga com a visão que você tem hoje e transformar em algo com um potencial enorme. Tomando cuidado aqui com essa falta de equilíbrio aqui na colaboração. Então, essa informação provavelmente ela vai vir para que você enxergue que as parcerias não estão sendo muito equilibradas aqui e você mudar a perspectiva e tomar uma atitude. E vem uma coisa, uma situação, uma pessoa do passado que te traz um alerta ou te traz
como eu falei, né, uma nova chance de algo antigo e que muda tudo, porque a visão que você pode estar com uma ideia de 10, 20 anos atrás, mas você não é a mesma pessoa de 10, 20 anos atrás. Então você pode enxergar a mesma situação de uma maneira muito diferente. É como se você estivesse se preparando para o momento certo aqui. E o momento certo chega agora, a partir do momento que você enxerga isso. Então é isso, essas foram as 3 leituras. Se alguma parte dessa leitura fez sentido para você, conta aqui nos comentários. Eu realmente quero saber o que apareceu para cada um aqui, pra gente ver como que vai ser esse eclipse daqui para frente. Se você quiser uma leitura exclusiva para sua situação, se você quiser saber mais sobre como o eclipse vai afetar você de maneira direta, tem aqui na descrição o meu contato. E se você gostou da leitura, se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos. E a gente se vê na próxima semana.